Bem-vindos a mais um vídeo do curso de nivelamento em Matemática Básica. Eu sou o professor Disney e neste vídeo nós vamos tratar potenciação de números reais. Calcular a potência n de um número real A equivale a multiplicar A por ele mesmo n vezes. A notação da operação de potência é equivalente a A elevado a n. Então, A elevado a n vai ser A vezes A vezes A vezes A n vezes. N é o número que aparece aqui no expoente. Então, A elevado a n. Por exemplo, eu tenho 2 a terceira. Então, isso vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, note que eu repito a multiplicação do 2 3 vezes. Então, esse 3, que é a potência, é quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. 7 elevado a 2. Isso daqui é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Quando a potência é 2, nós falamos 7 ao quadrado. 9 elevado a 1 é igual a 9 só, porque eu não vou aqui multiplicar por mais nenhuma vez o 9. É só multiplicado por uma única vez. Então, 9 elevado a 1. O 9 só aparece uma vez. Então, 9 elevado a 1 é 9. Aí nós temos algumas propriedades da potenciação. Então, a primeira é a seguinte. A elevado a um número m vezes A elevado a um número n. Isso daqui vai ser igual a A elevado a m mais n. Então, você soma as potências. Então, quando você tem um produto de duas potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos expoentes. Exemplo: 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Quando é 3 também na potência, nós falamos cubo, né? Então, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado vai ser igual a produto de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter 3 elevado a 3 mais 2, que é igual a 3 a 5. Agora eu tenho divisão de potências de mesma base. Nós repetimos a base e subtraímos a potência do numerador menos o expoente do denominador. Então vai ficar A elevado a m menos n. Note que A tem que ser diferente de zero, né? Porque A sendo zero, 0 elevado a n vai dar zero aqui no denominador, e aí nós não podemos ter zero no denominador, que é uma indefinição. Por exemplo, 3 à quarta dividido por 3 ao quadrado. Então, eu tenho a mesma base, aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, eu repito a base e subtraio o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, fica 3 elevado a 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, então 3 ao quadrado, 9. Outra propriedade: qualquer número A real que não seja o zero, quando eu fizer ele elevado a zero, o resultado dá 1. Basta pegar a propriedade anterior e fazer m igual a n. Por exemplo, 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Isso daqui é 1. Mas se eu fizer aquela utilização da propriedade anterior, eu vou ter que é 4 elevado a 2 menos 2. Potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio o expoente do numerador menos o do denominador. Como eles são iguais, vai dar zero. Então, 4 elevado a zero é 1. E eu posso fazer isso para qualquer número que eu tiver real, com exceção do zero. 0 elevado a zero não está definido. Agora, se eu tiver A elevado a m e esse resultado estiver elevado ao número n, ou seja, eu vou ter aqui uma potência e outra potência aqui. Então, como é que a gente resolve? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou ter A repetido aqui, eu vou ter m vezes n. Por exemplo, eu tenho 3 ao quadrado elevado ao cubo. Isso vai ser 3 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Isso vai dar 3 a sexta. Se eu fosse fazer essa conta assim: 3 ao quadrado elevado ao cubo. Isso daqui ia ser 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado.
E eu posso pegar, usar a associatividade aqui, porque eu tenho números reais, né? Então, isso daqui seria igual a 3, ó, potências de mesma base. Aqui, eu tenho potências de mesma base. Então, eu repito a base, somos expoentes. Aqui eu ia ter 3 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. E aí, novamente, eu tenho essa mesma propriedade, eu posso usar 3 e 3 aqui, ó, mesma base. Então, repito a base, somos expoentes. Então, aqui eu ia ter 3 elevado à sexta. Então, para facilitar, nós utilizamos logo essa propriedade aqui. Quando eu tenho potência de potência, né? Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. Mais um exemplo aqui. Se eu tenho 4 ao quadrado elevado à terceira, então a gente já faz o produto. 2 vezes 3, 6. Isso daqui é 4 à sexta, que vai dar 4.096. Se eu tenho agora um produto de dois números elevado a n, isso vai ser igual ao primeiro elevado a n vezes o segundo elevado a n. Por exemplo, 5 vezes 2 elevado ao cubo, isso é igual a 5 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, 5 ao cubo dá 125, 2 ao cubo dá 8, então 125 vezes 8 dá 1000. Então, eu tenho esse resultado aí. Da mesma forma, se eu tenho uma fração elevado a n, então eu faço o numerador elevado a n dividido pelo denominador elevado a n. Lembrando que o denominador não pode ser zero. Por exemplo, 2 terços elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. Então, faço o numerador elevado ao cubo e o denominador também elevado ao cubo. Eu tenho um número b elevado a menos n, então isso vai ser igual a 1 dividido por b elevado a n. Então, aqui eu tenho n positivo. E aí a gente tem a relação aqui do inverso do número, né? Claro que b também tem que ser um número diferente de zero, porque senão daria zero aqui no denominador. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui ficou positivo. A raiz enésima de A é A elevado a 1 sobre N, onde N é um número maior que zero. N não pode ser nem zero, nem número negativo. Por exemplo, a raiz cúbica de 4 é igual a 4 elevado a 1 terço. De uma forma mais geral, quando eu tenho raiz enésima de A elevado a M, essa propriedade garante que é A elevado a M sobre N, também N maior que zero. Por exemplo, a raiz quinta de 6 da oitava vai ser igual a 6 elevado a 8 quintos. Então, a potência que está aqui na raiz é o numerador e o índice do radical aqui é o denominador. Utilizando as propriedades anteriores, determine. Então, vamos fazer essas continhas. Aqui, nós já sabemos que 1 elevado a qualquer número, com exceção do zero, é o próprio 1. Então, 1 elevado a 43 é 1. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 43 vezes, que é igual a 1. 0 elevado a 15 é igual a 0, porque 0 elevado a qualquer número diferente de 0 também é igual a 0. Agora aqui, menos 3 ao quadrado. Ora, menos 3 ao quadrado vai ser menos 3 vezes menos 3. Então, a quantidade aqui é par, né? Então, eu vou ter um resultado positivo. Isso daqui vai dar, vou fazer assim, ó, menos 3 que multiplica menos 3. Isso daqui é igual a 9. Por quê? 2 vezes com sinal de menos fica mais. E aí 3 vezes 3, 9. Agora, esse caso aqui é diferente. Eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado é 9. Então, esse resultado aqui deu menos 9. Agora, nós temos menos 3 elevado ao cubo. Como eu tenho um sinal de menos que vai ser elevado ao número ímpar, então o resultado fica negativo. Menos, então coloco menos 27, que é o 3 ao cubo. Vamos continuar aqui, esses outros aqui.
Aqui eu vou utilizar aquela propriedade de potência de mesma base. Isso daqui vai ser 4 elevado a 3 mais 8. Então, isso daqui é 4 elevado a 11. O 7, eu vou ter produto elevado ao quadrado. Produto elevado a um expoente. Então, eu vou ter o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado. Então, tem coisa que a gente não precisa nem resolver, é só utilizar a propriedade aqui, tá? Aqui, eu tenho agora uma fração, né? Um quociente aqui de potências de mesma base. Então, o que a gente faz? Repete a base, subtrai aqui os expoentes. Então, vai ficar 8 menos 3. Então, 8 menos 3 dá 5. Então, vai ficar 4 a quinta. E agora, eu tenho 3, 8. Então, vai ficar assim agora. 4, 3 menos 8. Isso daqui é igual a 4 elevado a menos 5 agora. E utilizando aquela outra propriedade, lá quando o expoente é negativo, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre 4 a quinta. Né? E aí eu tenho o resultado. Outras continhas aqui. Isso daqui é a potência da potência. Então, isso aqui vai ficar 4 elevado a 2 vezes 3, 6. Aqui, eu tenho 4 elevado a 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8. Então, isso daqui dá 4 à oitava. Menos 45 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, com exceção do 0, é claro, dá 1. Então, esse resultado aqui é 1. 8 elevado a 3 quartos. Eu posso transformar isso daqui em raiz. Por exemplo, raiz cúbica de 8 a quarta. Mais continhas aqui. 3 quartos elevado a menos 2. Olha o que vai acontecer. Eu vou escrever assim, ó. Usando aquela propriedade do expoente negativo, isso é o mesmo que 3 quartos elevado ao quadrado. E aí, eu posso utilizar a propriedade da fração elevada a um expoente. Então, aqui eu vou ter 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Posso reescrever isso como sendo 1 sobre 9 dividido por 16. E agora eu tenho uma fração de fração. Repito primeiro e multiplico pela segunda invertida, né? 16 sobre 9. Então, isso nada mais é do que 16 sobre 9. E essa outra aqui, eu vou ter menos 7 elevado a menos 5. Então, isso é a mesma coisa que menos 7 elevado à quinta. Eu estou fazendo aqui a propriedade ao contrário, né? Porque se o expoente está negativo aqui, eu posso escrever a potência da base com o expoente elevado ao número que é positivo. Então, aqui vai ficar menos 7 elevado à quinta. Uma aplicação bem interessante das propriedades da potenciação é resolver equações com o x sendo o expoente. Então, vamos começar resolvendo essa letra A. Nós temos 3 elevado a x igual a 6.561. Qual a ideia? A ideia é nós reescrevermos esse 6.561 como sendo 3 elevado a uma potência. Porque se a gente conseguir fazer isso, eu vou ter potências de mesma base, então eu consigo encontrar o valor de x. Então, a gente pode fazer a decomposição desse número, 6.561, decompô-lo em fatores primos. Então, eu venho aqui, ele não é divisível por 2, que a gente está querendo fazer potência de 3, ele é divisível por 3. E dividindo ele por 3, eu vou ter 2.187. Aí continua a divisão. Esse 2.187 também é divisível por 3 e dá 729. 729 também é divisível por 3, dá 234. Dividindo por 3 novamente, dá 81.
dividindo por 3, nós temos 27. Dividindo por 3, 9. Dividindo por 3, 3. E dividido por 3 dá 1. Então, vamos ver que potência de 3 é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, multipliquei o 3 8 vezes, então esse número aqui é 3 elevado ao oitavo. Então, eu posso continuar aqui a minha conta. 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 8. Então, isso vai implicar, ó, eu tenho potências de mesma base. Então, se elas são iguais, é porque os expoentes têm que ser iguais. Então, x tem que ser igual a 8. E aí, eu resolvi aqui a letra A. Vamos agora resolver o item B. Note que aqui nós temos sempre potências de 2. E aqui igual ao número 50. Então, qual a estratégia para resolver esse problema? É nós colocarmos em evidência 2 elevado à menor potência. No caso aqui, a menor potência é x menos 4. Então, eu vou colocar 2 elevado a x menos 4 em evidência. Então, vou ter aqui 2 elevado a x menos 4. E aí, quando eu fizer essa conta aqui, eu tenho que pegar esse aqui e dividir por esse. Então, é a mesma coisa que pegar esse expoente e subtrair desse. Quando eu faço esse expoente aqui, x mais 1 menos x menos 4, e aqui vai ficar negativo, mas aqui vai ficar positivo. Então, o x cancela com x, eu vou ter 4 mais 1, 5. Aqui eu vou ter 2 elevado à quinta. Então, se você está na dúvida, é só fazer a conta de volta. Eu vou multiplicar 2 à quinta por 2 elevado a x menos 4. Então, repito a base e somo os expoentes. Quando eu somar esses expoentes, vai ficar x, aí menos 4 mais 5 vai dar 1. Então, vai ficar x mais 1, que é o mesmo resultado de antes. Da mesma forma, vou colocar o 2 elevado a x menos 4 em evidência. Então, eu subtraio x menos 1 menos esse daqui. Então, o x cancela, menos 1 mais 4 vai dar 3. Então, aqui eu vou ter menos 2 à terceira, mais 2 elevado a quanto agora? Eu vou fazer x menos 3, aqui vai cancelar também, e aqui eu vou ter mais 4, então menos 3 mais 4 dá 1. Então, nós vamos ter aqui 2 elevado a 1, menos, agora aqui eu tenho 2 elevado a x menos 4, dividido por 2 elevado a x menos 4 dá 1. Então, aqui eu vou ter menos 1. Isso igual a 50. Então, 2 elevado a x menos 4 vai multiplicar 2 à quinta é 32, menos 2 ao cubo é 8, menos 2 elevado a 1 é 2, na verdade aqui é mais, e menos 1, igual a 50. Então, vamos fazer essa conta que está no parêntese aqui. 2 elevado a x menos 4, que multiplica 32 menos 8 dá 24, né? Então, pera lá, 24 mais 2 dá 26, menos 1 dá 25. Então, aqui vai ficar 25 igual a 50. Agora, eu posso dividir ambos os membros por 25. Eu vou ter que 2 elevado a x menos 4 é igual a 2. Note que esse 2 eu posso colocar como sendo 2 elevado a 1. Então, novamente, aqui eu tenho, ó, bases iguais, então os expoentes vão ter que ser iguais. Então, eu vou ter que x menos 4 tem que ser igual a 1. Portanto, x tem que ser igual a 5. E dessa forma, aí nós temos o resultado. X igual a 5. Então, agora vamos resolver aqui a letra B. Note que aqui nós temos potências de base 3. Aqui eu tenho uma potência de base 6, mas que eu consigo transformar em produto de base 3 vezes base 2. Aqui o 8 também é uma base 2. E o 9 eu posso olhar como base 3 também. Então, como é que vai ficar essa conta aqui? Nós vamos ter o seguinte. Aqui eu vou escrever como sendo
2 vezes 3 elevado a 8, vezes 3 ao quadrado, vezes 2 elevado a menos 3. Aqui no denominador, eu vou colocar 2 ao cubo, que é o 8, elevado a menos 7, vezes 9. O 9 eu vou escrever como sendo 3 ao quadrado, elevado a menos 3. Então, essa conta aqui vai ficar da seguinte forma. Aqui eu vou utilizar a propriedade 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 8. Então, 2 à oitava vezes 3 à oitava, vezes 3 ao quadrado, vezes 2 elevado a menos 3. Aqui embaixo, eu já vou colocar 2 elevado a menos 21, que é a propriedade, né? Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Da mesma forma, o 3 ao quadrado elevado a menos 3 vai ficar 3 elevado a menos 6. Bom, se nós já formos juntar aqui as bases, eu vou ter 2 elevado a 8 menos 3. Então, vamos colocar aqui. 2 elevado a 8 menos 3, vezes 3 elevado a 8 mais 2, dividido por 2 elevado a menos 21, vezes 3 elevado a menos 6. Então, dando continuidade aqui, usando as propriedades, 8 menos 3 vai dar 5. Então, eu vou ter 2 à quinta aqui. 3 elevado a 8 mais 2, então vai dar 3 elevado a 10. Vezes 3 elevado a 10. Dividido por 2 elevado a menos 21, vezes 3 elevado a menos 6. Agora nós vamos passar 2 elevado a menos 21. Eu posso botar no numerador com esse expoente positivo. E a mesma coisa, o 3 elevado a menos 6, posso passar para o numerador com o expoente positivo. Então vai ficar 2 à quinta, vezes 2 elevado a 21, vezes 3 elevado a 10, vezes 3 elevado a 6. Então essa conta aqui vai dar 2 elevado a 26, vezes 3 elevado a 16. E aí a gente percebe, ó, que ficou simples, mais simples, né? Esse número aqui, assim, não tem muita ideia do que é esse número, mas esse daqui a gente já consegue ter aí uma certa grandeza desse número. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha aqui para falar de potenciação. Espero que vocês tenham gostado. Você deve fazer os exercícios relacionados à potenciação que estão aí na nossa lista. Nós temos uma lista de exercícios aí, que ela está disponível tanto na plataforma de ensino à distância, quanto na descrição desse vídeo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos falar de módulo e de radiciação. Até lá!